continuando este assunto, porque nós iremos abordar em alguns itens, em alguns vídeos, porque ele é grande e precisa ser explicado com mais cautela e compreensão. Amém, queridos? Então, continuando. Como eu terminei o vídeo anterior, o desejo do Senhor é que nós tenhamos essa certeza. E o apóstolo Paulo ele é bem enfático quando ele fala que nós precisamos acreditar verdadeiramente que a ressurreição dos mortos ela é real, ela acontecerá, que é o arrebatamento da igreja. Porque assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e recebeu o corpo glorificado, assim é necessário que nós que estamos em Cristo Jesus entramos por este caminho, seguindo os princípios elementares da doutrina de Cristo, esquecendo das obras mortas, tendo colocado em fé a nossa fé, que é a confissão de fé, recebido o penhor do Espírito Santo através da imposição das mãos dos nossos líderes, sentindo o desejo de ser uma nova criatura na doutrina do batismo, imergindo o velho homem e ressuscitando com Cristo em uma nova criatura, e esperando o quinto item, que é o arrebatamento da igreja. Então, iremos continuar falando, que o Espírito Santo possa nos dar entendimento e que os irmãos possam estar com a mente e o coração aberto, iluminado para entender a mensagem. Amém, queridos? No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, vai nos dizer algo interessante. Olha só. Cristo, as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo, ele morreu, ele dormiu e ao terceiro dia ressuscitou. O apóstolo Paulo vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, sendo ele primeiro, que ressuscitou, e glorificado está sentado à direita do Pai, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, os que estão em Cristo, os que estão dormindo em Cristo, estão aguardando a sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ô glória! Então, Cristo, ele dormiu, ressuscitou ao terceiro dia, recebeu todo o poder nos céus e na terra, subiu ao céu, reconciliou os céus e terra, como está escrito em Colossenses capítulo 1, ele reconciliou, ele uniu, porque estava desunido, os céus e terra. Ele colocou tudo em seus devidos lugares, ou seja, os poderes, as potestades, Satanás. Ele colocou tudo no seu devido lugar e recebeu honra e glória, e sendo ele a primícia. E ele disse aos seus discípulos, quando ele apareceu a eles: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não há outro nome maior do que o meu, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem nos céus. Então, Cristo, ele, sendo a primícia de Deus, ele veio como homem e ressuscitou ao terceiro dia, recebeu o corpo glorificado e sentou à direita do Pai. E tudo isso ele fez para que todo aquele que crer nele tenha esta convicção, esta certeza, esta fé, que assim como ele foi e é, nós seremos também. Não porque nós queremos,
Não porque nós somos bons, não, porque Ele achou graça em nós e através do Teu Espírito Ele está nos regenerando, nos transformando com a palavra, mudando o nosso jeito de ser e nos preparando para este momento, o momento do encontro da igreja com Ele nos ares. E aí nós seremos dele para todos sempre. Então Paulo, ele vai explicando este assunto de uma forma gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 29, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o subtítulo, a ressurreição em relação à vida prática. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós e outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tomai vós a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. Então, o apóstolo Paulo está nos alertando, está nos despertando, nos chamando a atenção, que não é para passar por nossa mente e coração, nós que conhecemos a palavra de Deus, não é para nós pensarmos que não irá acontecer. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Os mortos ressuscitarão. Paulo afirma categoricamente, baseado em Cristo Jesus, no acontecimento dele, na vida dele. Então ele acredita. E ele nos alerta para nós acreditarmos, confiar. E ele fala para nós não deixar que as más conversações corrompem os nossos bons costumes, ou seja, que a nossa fé, que o conhecimento que está dentro de nós continue intacto, continue firme, acreditando que irá acontecer este encontro de nós com Cristo nos ares. Não é para nós deixarmos ser levados por outros ventos de doutrinas, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 14. Não é para nós sermos como meninos inconstantes, desacreditando ou acreditando em qualquer coisa. Mas é para nós termos essa certeza que a nossa mente seja uma mente cristã, a mente de Cristo intacta, e que o nosso coração possa estar inabalável, e que a nossa fé possa estar firme no Senhor, acreditando que vai acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 35 em diante, vai dizer que os ressuscitados terão corpos, ou seja, os que estavam mortos, que serão ressuscitados, terão corpos glorificados, corpos invisíveis. Olha só. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual? O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem? O terreno? Tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial? Tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então o apóstolo Paulo está falando a respeito das duas naturezas, dos dois homens, o terreno e o homem celestial. E que existe vários tipos de carne, como glória. A glória do sol é uma, a glória da lua é outra, das estrelas são outras. É interessante que a vontade do Senhor é essa, que quando formos transformados, cada um de nós receberemos o nosso galardão em glória, em vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No livro de Hebreus, capítulo 11, olha só que coisa interessante. Isso é tão interessante, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com você. Hebreus, baseado nisso aí, baseado neste texto de glória em glória, olha só o que está escrito em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 38 em diante. Olha, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, os nossos antepassados, os nossos irmãos em Cristo, os nossos patriarcas, os nossos profetas, os nossos apóstolos, que foram exemplos, testemunhos de vida espirituais para nós, que nos deixou um legado aonde nós devemos seguir, porque é através disso que a nossa fé é renovada por tudo aquilo que Deus tem feito e deixado escrito para nós acompanharmos. Esses que foram justificados por fé, por testemunho, por obediência ao Senhor, sofreram na sua carne, no seu corpo, na sua vida, muitas dificuldades, e foram justificados por Deus, aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus é baseado em os heróis da fé, aqueles que venceram reinos, venceram leões, venceram os seus obstáculos, as suas dificuldades por fé. Esses homens que foram justificados por Deus, o Senhor Deus não deu a eles ainda este corpo glorificado. Observe o versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, ou seja, eles não receberam de antemão, assim que eles morreram, que foram para o descanso, eles não receberam de antemão já a promessa de entrar na terra prometida, no paraíso, nos céus, como muitos acreditam. Olha o 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus não permitiu que eles entrassem por causa disso. Porque a ressurreição dos mortos é algo que vai ser em conjunto. É algo que vai ser em um grupo. Cristo ressuscitará um grupo completo. Este grupo se chama-se o corpo. Então, os que estão descansando no Senhor, eles serão chamados. A voz do Senhor, no canglô da trombeta, a voz do Senhor chamará, e eles se levantarão. E os vivos que estão em terra
se encontrará com eles nas nuvens e com Cristo. Isto abrange Abraão, Isaque, Jacó. Isso abrange os profetas Isaías, Jeremias, Miqueias, os que andaram na presença do Senhor. Isso abrange os apóstolos. Isso abrange os irmãos em Cristo Jesus que morreram e estão descansando no Senhor. Nos céus não entrou ninguém ainda, porque Deus tem algo maior para nós, porque o projeto do Senhor é o quê? É o corpo. Entrar o corpo, encontrar o corpo com a cabeça que é Cristo nas nuvens, para logo após receber de Deus o seu veredito, que é as bodas, que é o casamento de Cristo com a sua noiva. Então eu quero que nesse momento você saiba que aqueles que morreram em Cristo Jesus não estão ainda nos céus com o corpo glorificado, mas eles estão descansando no seio de Abraão. Quer ver uma coisa? Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Observe. No quinto selo, versículo 9 em diante, vai dizer, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestimenta branca e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então eles estão descansando. Mas eles não estão mortos. Eles não estão mortos. Eles estão vivos no âmbito espiritual. Eles estão sendo aperfeiçoados juntamente com os que estão vivos pela palavra de Deus, pelo testemunho de Cristo. Saiba de uma coisa, todas as vezes que você medita na palavra de Deus, que você participa do encontro da palavra do Senhor Jesus, de uma reunião, de um culto, todas as vezes que você se reúne, você está sendo aperfeiçoado. A palavra está te lavando. O Espírito está te regenerando, te mudando o teu ser, o teu caráter, e mudando, te preparando para isso. Assim como você está no corpo visível, que somos nós, no corpo, no literal, os que estão em Cristo Jesus, descansando no Senhor, eles também estão sendo aperfeiçoadas as tuas obras. As tuas obras estão sendo aperfeiçoadas, para que naquele dia eles possam se encontrar com o Senhor. É por isso que o arrebatamento da igreja vai ser algo tremendo. Nós vamos aprender que vai ser no abrir e fechar de olho. É coisa rápida. Não pode haver nada de pecado e transgressão atrapalhando. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Eu irei encerrar este vídeo e vamos continuar para a glória de Deus.